Isaías 1,19 diz: e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Mesmo com a clareza desse versículo de Isaías 1,19, mesmo com toda essa clareza aí, ainda as pessoas têm dificuldade em entender que Deus quer o melhor para elas. Isso aqui deveria ser o suficiente. Era só você ler aqui e falar: eita, Deus quer que eu coma o melhor. Como alguém que quer que você coma o melhor não espera que você desfrute do melhor em outras áreas? Vista, por exemplo, o melhor. More, por exemplo, no melhor. Se você passear um pouco na Bíblia, você vai ver que ele até fala sobre você ter uma casa cheia de tudo que é bom. Sim ou não? Em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, é fantástico. Se você viaja nessa leitura desses livros, você, meu Deus do céu. Agora, eu estou aqui hoje para colocar mais algo em você. Eu comecei a falar na semana passada sobre esse assunto. E eu quero continuar falando desse assunto. Agora veja. Eu quero que você me ouça hoje, mais como uma coisa espiritual, um assunto espiritual vindo de Deus, do que você achando que eu vim aqui palestrar para você. Eu vim aqui dar uma palestra para você sobre algumas coisas boas que diz respeito à economia e finanças do reino. Não, eu não vim dar palestra, não. Eu vim colocar algo poderoso dentro de você. Algumas pessoas pegaram ou acreditam nisso, outras pessoas estão tentando entender o que eu estou falando. Eu estou até com 2 livros aqui, ó. Obediências nas finanças, de Kenneth Hagin, e o que Deus me ensinou sobre prosperidade, também de Kenneth Hagin. Você vai passar hoje na livraria e vai adquirir um desses livros ou os 2 e ainda dar de presente para alguém. Mas vamos lá. Deus, Ele falou sobre todas as coisas na sua palavra e não deixou nada de fora. Todos os assuntos que você pensar tem na palavra de Deus. Sabe, o sistema financeiro do mundo é um sistema falido. O sistema financeiro do reino de Deus nunca vai falir. E o sistema de operação desse reino é diferente e muitas vezes contrário ao sistema do mundo. Diferente. Mas a sabedoria está em você seguir os princípios do reino. Ok? A sabedoria está em você seguir os princípios do reino. A semana passada eu citei para vocês sobre o fundador do Verbo da Vida. O nome dele é Bud Wright. E Bud Wright, ele veio para o Brasil com um chamado de Deus, eu falei isso, para ensinar fé ao meu povo. Deus disse para ele: vá ao Brasil ensinar fé para o meu povo. E muitas pessoas ouviram as mensagens e têm ouvido ainda as mensagens. E o Bud treinou vários ministros, o que eu me incluo, para espalhar essa mensagem da fé no Brasil e agora também no mundo. E o Bud, ele ensinou vários princípios, mas não só falando, mas vivendo e mostrando como é. Então eu quero passar, há uns 2 anos atrás, um pouco mais do que isso, eu passei um vídeo curto do Bud aqui na igreja, e eu quero passar esse mesmo vídeo. Muitas pessoas novas chegaram, e algumas pessoas que já viram naquela época esse vídeo, precisa ver de novo. Então eu quero passar aqui esse vídeo novamente para você. Vou nos Estados Unidos, eu dou $50. Cada oferta, irmão. Se tiver 10 ofertas, eu dou 10 de 50 ou 10 de 100. Está me entendendo, irmão? Eu coloquei esse alvo e Deus está me abençoando, irmão. Olha, a chave da Toyota lá. O carro é dele. Você tem coragem de dar o melhor que você tem? Meu carro vale $100 mil. Eu dei para ele.
Quando a igreja aprender a dar, você vai prosperar, irmão. Tem alguns aqui que conhecem isso, mas tem outros que têm mão de vaca. Fechado, não dá nada quase. Mão de vaca não prospera, irmão. Quem está liberta em dar vai prosperar. E Deus está querendo fazer pessoas ricas em verbo da vida para terminar a obra que nós devemos fazer, irmão. Dá se usar boa medida. Ele vai voltar para você, irmão, o que você dá e mais. Aleluia. Oxe. Eu não estou falando desse, irmão. Eu aqui. Aleluia. Oxe. Aleluia. Oh, glória. Está cheio agora. Está cheio. Coloque no... Cadê as coisas? Aleluia. Isso aqui. Isso aqui. Coloque aqui. Aleluia. Chegando. Põe aqui. Aqui. Nessa aqui. Oxe. Aleluia. Esse homem, Bud Wright, ele estava com uns amigos americanos na casa dele uma vez. Eles estavam conversando sobre a palavra, falando sobre a palavra. E eles conversando e aquela inspiração subindo, eles falando, e a inspiração subindo, eles falaram, a conversa está muito boa, a gente precisa tirar uma oferta. Não era igreja, não era culto, eles estavam conversando. A palavra está muito boa aqui, a gente precisa tirar uma oferta. Eles começaram a ofertar, todos eles, ofertar. E eles falaram, e agora, a gente vai dar isso para quem? Aí eles falaram, a primeira pessoa que aparecer, a gente vai entregar isso. E eles pegaram aquele montante, apareceu alguém, eles entregaram. Pega aí, pega essa oferta, pega. Então, o Bud, ele ensinou com a vida dele esses princípios. Agora, eu tenho pensado muito nessas coisas. Às vezes nós temos tanta dificuldade. Por exemplo, há 10 minutos atrás a gente estava aqui no que nós poderíamos chamar de culto que o Espírito Santo opera e cura, e a unção vem, e as pessoas recebem cura, e o poder de Deus se manifesta. E 10 minutos depois a gente pode começar a conversar sobre essas coisas e as pessoas voltar para o natural na hora e pensar, acabou aquela parte espiritual. E mal sabe as pessoas que isso é tão espiritual quanto a primeira parte. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu sobre a palavra bênção na Bíblia? Ser abençoado na Bíblia, sim ou não? Ser abençoado, você sabe o que significa? É estar capacitado para prosperar. É estar capacitado para produzir. É estar capacitado para realizar. E ser amaldiçoado é o contrário disso. Estar capacitado para falhar. Então, a Bíblia, ela fala sobre a bênção de Deus em nossa vida. E a bênção de Deus em nossa vida, ela nos capacita, nos torna capazes para produzir e prosperar. E a intenção, a ideia de Deus, porque isso que diz em Deuteronômio 8:18, diz que o Senhor dá poder para adquirir riqueza. Como é esse poder? A bênção. A bênção sobre a sua vida te capacita para prosperar. Agora, há uma forma de operar no reino, que é a forma diferente do sistema de operação do mundo. No reino, há uma forma. E sabe, eu tenho pensado a respeito disso. Tenho pensado na palavra sobre isso. Porque nós trazemos essas coisas para o campo natural e perdemos
o brilho do espiritual, ou o funcionamento dessas coisas espirituais. Por que nós perdemos? Veja, em Gênesis capítulo 8, versículo 22, Gênesis 8, 22, diz assim, Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora veja, essa primeira aqui, ó, sementeira e ceifa, é o famoso semear e colher, plantar e colher. Se a Bíblia não falasse mais nada a respeito disso, e somente esse versículo estivesse aqui na Bíblia, era legítimo pensarmos que isso está só se falando sobre uma coisa: plantar na terra de maneira natural e colher de maneira natural. Porque aqui é o início. E vamos dizer que é depois de Noé. Então, depois da arca de Noé, precisou recomeçar de novo. E aí Deus liberou essa palavra. Então, por isso nós poderíamos pensar que estava se falando sobre o sistema natural de semear e colher. Enquanto a terra durar, isso vai existir. Mas nós vamos olhando para a palavra e nós vemos que isso opera para todas as coisas. E é isso que eu quero mostrar para você. Veja o que eu quero fazer aqui. O semear e colher, ele vale para todas as coisas, todas as áreas da vida, incluindo dinheiro. Se eu puder mostrar isso para você de maneira clara, objetiva e óbvia na palavra, você aceita sim ou não? Se eu puder trazer isso de maneira clara para você, você aceita o mesmo ou não? Por exemplo, em Gálatas 6, 7, o que diz Gálatas 6, 7? Diz o quê? Não vos enganeis, não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, olhando só esse versículo, ele já sozinho se explicaria. Porque quando a Bíblia fala aquilo que o homem semear, deve-se entender que é qualquer coisa que o homem semear, isso também vai colher. Ele semeia, ele colhe. Então, não se engane, de Deus não se zomba. O versículo anterior, ele vai falar sobre ajudar pessoas. Na verdade, o contexto fala sobre fazer bem, sobre ajudar. E o versículo aqui diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, esse versículo ele está mostrando para nós que você é ensinado, então faça participante aquele que está instruindo você. Aí o versículo seguinte fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nesse contexto aí, a Bíblia está falando sobre ajuda a alguém. E não é sobre terra, de maneira literal. Não é sobre terra. Beleza, isso daí você deve concordar comigo. Todos concordam, sim ou não? Legal. Em Lucas 6,38, Lucas 6,38 diz o quê? Vocês não vão colocar naquela tela ali para mim? Para eu ler de frente? Por favor. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aqui nesse texto está dizendo, dai e ser-vos-á dado novamente. O que será dado? O que você der. O que você der. O que você está dando? De um modo geral, eu não estou falando agora somente sobre dinheiro. O que você está dando? Porque ser-vos-á dado, de novo, como uma boa medida, recalcada, sacudida para caber mais, sacudida,
transbordante, generosamente vos darão. Então, dar e ser-vos-á dado o quê? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. O que, pastor? Qualquer coisa. Por quê? Vos darão por quê? Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, veja, esse texto, esse versículo, ele diz que vos darão. Vos darão. As pessoas vos darão. Agora, quando você... Essa é uma lei da semeadura, a lei de dar e receber, a lei de plantar e colher. A Bíblia, eu vou mostrar mais textos ainda para você, porque eu quero fixar essa ideia na sua mente. A Bíblia, ela está cheia, repleta desse assunto de dar e receber, semear e colher, plantar e colher. E nós precisamos entender esses princípios, porque muitas vezes nós não operamos no reino de Deus, porque nós não operamos de acordo com o sistema do reino de Deus. A Bíblia diz que quando você planta, você recebe de 30 a 60 e até 100 por um. 30, 60 e até 100 por um. Isso é baseado em quê, pastor? Sementes. Existem sementes boas, muito boas e perfeitas. Sim ou não? Tem semente que produz mais que outras, naturalmente falando, sim ou não? É por isso que elas têm um retorno de 30 a 60 e 100 por um. Amém? Agora, veja. Muitas vezes nós temos dificuldade de aplicar isso às nossas finanças. E aí é onde está o ponto. Nós fazemos investimento na bolsa, investimentos aqui e ali. E sabe que todo o sistema do mundo, ele é falido. Pessoas já perderam investimentos, perderam dinheiro por causa de investimentos errados. Sim ou não? Por quê? Porque esse sistema do mundo, ele oscila demais. O sistema do mundo entra em crise o tempo todo. O sistema do mundo, ele oscila. Agora, a Bíblia fala sobre não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntem tesouro no céu. Aí a gente pensa assim, ajuntar no céu. Como é ajuntar no céu? Você consegue imaginar que no céu esteja precisando de algo? Sim ou não? Ei, vocês estão comigo? No céu, você acha que falta alguma coisa? Para que precisa juntar tesouro no céu? É porque nós não entendemos isso, por isso nós não pensamos a respeito. Como assim, pastor? O depósito que você junta no céu é para ser devolvido para você na terra. Vocês estão me ouvindo aqui? Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói, consome. Então ajunte no céu. A pergunta é, como, pastor? Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Darão no plural. Pessoas vos darão. Agora veja, quem está por trás desse vos darão? O poder para prosperar que Deus deu para você operar dentro desse sistema do reino. Deus está por trás disso. Então, o que eu estou dizendo para você? A gente investe na terra, investe aqui, investe ali. Sabe, aquelas pessoas, deixa eu te falar isso, aquelas pessoas que ganharam dinheiros na Mega Sena e depois perderam tudo. Se eles tivessem pego metade de tudo aquilo e distribuído, metade, mesmo que ele destruísse aquela outra metade na mão dele,
Mas se ele tivesse distribuído, dou aqui, dou para aquele, dou para os parentes, dou para aquele outro, os pobres, dou na igreja, dou, ações de caridade, dou, e ele podia destruir essa metade. Você sabia que ele nunca mais voltaria a ser pobre, mesmo não sabendo administrar o que chega para ele? Por quê? Porque ele fez tanto, que quando volta, meu amigo. Mas é óbvio que essas pessoas, elas não têm esse entendimento, esse conhecimento, e eu não as culpo. Mas dá para culpar alguém na igreja ouvindo esse tipo de coisa e não capta. E fecha o coração dizendo, eu não acredito nisso não. Deve estar tentando tirar a oferta. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a minha esposa olhou para o meu braço e disse assim, eita, semana passada você deu o seu melhor relógio. O melhor. Eu cheguei na igreja, eu tinha 11 relógios. Dei o meu, fiquei com 10. Depois eu saí daqui com mais 3, fiquei com 13 relógios. 13 relógios. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu te contasse o tanto que eu dei em dinheiro esse mês, você ficaria assustado. Nem a minha esposa sabe o tanto que eu dei de dinheiro esse mês. O mês passado, se eu te contasse, você não acreditaria. Eu não estou falando isso para me gabar, eu estou fazendo como o meu apóstolo Bud, ensinando, vivendo. Porque eu tenho entendido cada vez mais, graças a Deus, porque eu tenho entendido. Eu tenho entendido cada vez mais esses princípios. E às vezes eu fico pensando, por que eu não vi isso antes? Por que eu não enxerguei isso antes? Às vezes as pessoas, elas têm medo de dinheiro dela acabar. Elas têm medo, elas recebem e ficam aí. Ai, será que vai acabar o meu dinheiro? Não acabaria se você fizesse o que Provérbios 11, 24 e 25 diz. Não acabaria. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Não acabaria. A quem dá o quê? Ou uma versão diz generosamente. Ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, veja, nós olhamos para um versículo desse e eu não sei por que nós desconfiamos ainda. Eu não sei por que nós não conseguimos acreditar ainda. Eu não sei por quê. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta. Veja, esse é o sistema de governo do reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. E eu escrevi algo que subiu no meu coração para eu não esquecer. As coisas que eu estou lendo para você hoje na palavra, essas coisas que eu estou lendo para você, é a operação do sistema do reino de Deus. E essa operação, ela funciona antes disso estar escrito. Alguém entendeu o que eu disse? Como assim? Isso sempre operou assim para Deus. Desde Gênesis. E em Gênesis, Deus falou a palavra, queria que isso fosse propagado. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita. Esse sistema do reino de Deus, ele opera antes de Gálatas 6, 7, antes de Lucas 6, 38, antes de Provérbios 11, 24 e 25. Deixa eu continuar lendo Provérbios 11, 24, diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas o que retém mais do que é justo. Então, o que vem na nossa mão, está claro através desse versículo que uma parte é para você dar. Porque você não pode reter mais do que é justo. Quer dizer, uma parte é justo você reter, outra parte você tem que semear. Você pode não concordar comigo e não gostar do meu assunto, mas não tem como negar que essa palavra é a verdade. Eu não gosto desse assunto. Tudo bem, pode não gostar. E nem gostar de mim também. Mas não tem como negar que isso está na Bíblia. Não tem como negar, gente.
E eu vou provocar você aqui hoje. Não podemos reter mais do que é justo. Por quê? Porque ser-lhe-á impura perda. Deixa eu ver de novo na NAA o que ela diz. Olha só o que ela diz, a NAA. Nova Almeida atualizada diz assim. Nova Almeida atualizada diz assim. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na onde? Na pobreza. O versículo 25 diz: a pessoa generosa fará o quê? Nós temos dificuldade de entender como prosperar. E mesmo estando claro e óbvio, nós nos perguntamos, legal isso daí, mas como prosperar? Está na sua cara, está ali escrito. Eu vi ali, pastor, mas como prosperar? Não pode ser tão cego. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Não tem como negar esses princípios, gente. Mas eu não vou parar ainda não. Eu vou mostrar mais para você hoje. Nem que eu saia descalço dessa igreja hoje. Eclesiastes, não me provoca. Eclesiastes 11, versículo 1. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Olhando só esse versículo, você ia pensar, entendi não. Lança nas águas, depois vai achar. Entendi. Mas vamos ver o que o contexto continua dizendo. Reparta com 7. Eita, reparta. Divide com as pessoas, divide com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Lembra a história que eu acabei de contar sobre o milionário que ganhou na Mega Sena? Se ele tivesse repartido, distribuído, não ia faltar nunca para ele? Reparta com 7 e até com 8. Por quê? Porque você não sabe que mal virá à terra. E daí? Não, porque se você fizer isso aí, quando o mal vir à terra, você colocou no tesouro, o seu tesouro no céu. E no céu a traça e a ferrugem. Meu Deus do céu, você entendeu isso? Lá não há crise, lá não há como ser deteriorado. Lá não tem como destruir a sua colheita. A sua plantação está segura no céu. Então reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Próximo. Aleluia. Aleluia. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre... Aonde que tem que juntar tesouro? Você viu isso? Nós temos que juntar tesouro aonde, gente? Por quê? Porque lá a traça e a ferrugem não corrói, não destrói. Mas quando você junta lá, ali não está mudando, Guga, ali. Quando você junta lá, se as nuvens estão cheias, você vai juntando, vai ter uma hora que a sua nuvem vai estar cheia. Meu Deus, quando a sua nuvem estiver cheia, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Próximo. Quem somente observa... Meu Deus, gente, está me dando uns negócios na cabeça assim. Não estou falando de coisas naturais. Estou falando sobre... Isso é um bombardeio dentro de mim. Eu não sei como é para você. Como que a gente não viu isso antes? Quem somente observa o vento
nunca semeará. O que é observar o vento? Circunstâncias. Sabe por que eu não dou, pastor? Sabe por que eu não dou? Vou te explicar, pastor. Por que você não dá? Porque eu não tenho. Quem observa o vento, as circunstâncias, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Está forte demais isso aqui, gente. Meu Deus, está forte demais isso aqui. Quem somente observa. É igual hoje aqui, o que vai acontecer? Alguns vão operar no sistema do reino de Deus, outros vão fazer, sabe o quê? Nossa, olha. Quem somente observa o vento, nunca semeará, nunca plantará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Próximo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós queremos operar dentro do sistema do reino de Deus com o sistema de operação do mundo. O mundo é assim, se você dá, você fica sem. E no reino, se você der, você tem. É o contrário. Eu não vou dar não. Por quê? Porque se eu der, vai faltar. Isso é natural. Eu sei que é assim. Naturalmente falando é assim. Se você der, vai faltar. Naturalmente falando é assim. Mas na operação do reino de Deus, quando você der... Isso existe, essa operação do sistema do reino de Deus, antes desse texto ser escrito. Só foi escrito porque já existe para Deus isso. Vocês não estão entendendo isso. Deus só expôs como é o sistema de operação do reino dele. Ele expôs para nós. Mas já existia. É tanto que o Cordeiro de Deus estava preparado, sabe desde quando? Antes da fundação do mundo. O que quer dizer? Que antes da terra ser fundada, o mundo ser fundado, Deus preparou a sua oferta. Meu Deus do céu. E que oferta? O melhor que ele tinha, segundo Romanos 8,32. O melhor que ele tinha. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com ele todas as coisas? Ele deu o melhor que ele tinha para garantir que ele não vai poupar nada para abençoar sua vida. É só para garantir que, igual ele me falou, você acha que eu vou ficar segurando emprego seu? Seu fariseu. Se fosse eu, Deus, eu falaria seu fariseu. Igual meu pai falava, fariseu. Mas Deus não me disse fariseu, ele disse, você acha que eu vou ficar segurando emprego seu? Desempregado aí e eu estou retendo de você? Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando hoje? Quando uma pessoa não dá nada para ninguém, nunca, ela retém aquilo que a tornaria uma bênção para outras pessoas na terra. Muitas pessoas dizem, o pastor prega que somos abençoados, ele sempre prega isso, mas eu não vejo essas bênçãos em minha vida. É que você foi abençoado para se tornar uma bênção. E como se torna uma bênção? Abençoando aos outros. Vocês estão me ouvindo? Muitas pessoas não têm visto retorno, porque não há retorno de sementes que nunca foram plantadas. Não há retorno de sementes que nunca foram plantadas. Por que damos algo a alguém? Porque a cultura do reino de Deus é dar. É por isso que nós damos. Uma das coisas é esta. A cultura do reino é dar. Por isso nós damos. Por que damos algo a alguém? Porque a nossa natureza
é generosa. Nós viemos de um Deus que é generoso. A minha natureza é generosa. E se eu não praticar a generosidade, eu estou indo contra a minha própria natureza que veio de Deus. Deus me criou para generosidade. E se eu não sigo na generosidade, eu não sigo o plano de Deus na terra. Abraão, eu te abençoo para você se tornar uma benção. E todos os povos da terra serão abençoados em ti, Abraão. Como é isso? Como é isso? Abençoado para ser uma bênção é para fazer algo por alguém. Você pode se sentir falido hoje, mas com uma palavra como essa, se você entrar na operação desse sistema, logo você vai ter muito. Porque Deus dá semente para quem? Agora, veja, eu estava conversando com o Patrese lá na sala da integração esses dias. Estavam batendo um papo legal. E eu falei algo que para mim mesmo era novo. E eu disse, uau! Olha, nós sempre falamos, né, que não podemos vencer a Deus. E é verdade, nós não temos como vencer a Deus. Mas você sabe que a semeadura nunca vencerá a colheita? Vamos lá, vamos pensar a respeito, porque quando nós pensamos a respeito, nós entendemos melhor. Vamos imaginar que eu tenha R$1.000, tá? R$1.000. E aí eu falo, sem é dízimo, toma meu dízimo, tenho 900 agora. Bom, eu vou dar R$400 dos meus 1.000, vou dar R$400. 100 para um, 100 para o outro, 100 para o outro, 100 para o outro. Então eu dei R$400, 100, 100, 100, plantei. Porque no sistema do reino de Deus, isso é plantio, plantar. Dei. A colheita nunca será igual ao plantio. Nunca. A colheita sempre é abundantemente em comparação. Então, não tem como alguém ser generoso, dar e ficar pobre. Você pode pensar que está saindo de você, mas você já ouviu essa frase tantas vezes, mas não sai da sua vida. E não sai do céu. E não sai de onde você está acumulando no céu. E aí a sua nuvem, meu Deus, logo, vai derramar sobre a sua vida. Agora veja. A gente pensa que ser generoso é um dia dar uma oferta. Oh, agora eu sou generoso, hein? O que você fez? Um dia eu dei uma oferta e era grande. Não. Generoso é alguém constante. Agora veja. Às vezes a pessoa dá um dia lá, dá, e ela fica esperando várias colheitas. Não, você vai colher se você estiver sempre plantando aqui. Você não sabe quando é que vai começar a dar, mas quando começar isso aqui a produzir, você não pode determinar, eu dei e não recebi nada. Deixa eu te contar uma coisa. O meu filho, Gustavo, quando ele tinha aproximadamente 6 anos de idade, ele tinha R$10. Agora, R$10 quando nós éramos muito pobres, para uma criança de 6 anos é muito dinheiro, você concorda ou não? É muito dinheiro. R$10 em 2009. Eu estou falando sobre 2009. Ele pegou esses R$10, a gente fazia os cultos na garagem. Quase que eu peguei, daqui, não é para dar isso não. R$10 dá para a gente comprar vários pães. E ele pegou aqueles R$10 em 2009, quando ele tinha aproximadamente 6 anos de idade, e entregou para o Douglas. Pastor Douglas.
O pastor Douglas fazia o ponto de pregação comigo lá na minha casa. E o Guga pegou os 10 e deu para ele. Os meus olhos foi junto. R$10, cara. Se naquela época era muito para mim, imagina para ele. E ele deu para o Douglas. E o pastor Roberto, ele até conta essa história, porque ele estava lá. Não é? É verdade isso que eu estou contando? E ele conta, ele diz assim, na época, né? Naquela época. Ele pensou, como o Douglas consegue ser tão ruim assim? Ele não devolve os R$10 do menino. Por que ele não devolve? Não é assim? Sim ou não? Estou falando certo? Por que ele não devolve os R$10? E acho que você deve ter ficado pensando bastante, né? A respeito, né? Tipo, caramba, ele não vai devolver mesmo. E acaba o culto e nada de devolver. Os 10. Sabe? E ele entregou lá os R$10. E o Douglas, que já entendia esse princípio, colocou no bolso e seguiu o jogo. Porque o Douglas sabia que aquilo ia redundar em bênção não para ele, mas para quem deu para ele. E às vezes algumas coisas acontecem na vida do Guga por sementes que foram plantadas no passado. Você nunca sabe quando isso vai voltar para você. Você nunca sabe quando retornará para a sua vida. Sabe por quê? Essa oferta do Guga nunca mais saiu da vida dele. Nunca mais saiu da vida dele. Se ele tivesse gastado, ok, eu nem estaria falando desse dinheiro hoje. Nem lembraria. Gastou, acabou. Mas quando você pega aquilo e torna aquilo uma semente, meu Deus do céu, ela ainda fala 15 anos depois. E daqui 20 anos ela ainda vai falar. E ainda vai continuar a produzir. Especialmente quando é algo valioso para você. Quando é algo que te custa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quem recebe, tem que receber com o entendimento de que eu vou receber isso. Porque eu sei que essa pessoa, ela está operando dentro do sistema do reino de Deus. Então você recebe com alegria sabendo que aquela pessoa vai ter uma colheita extraordinária. Não fica constrangido, não sei se eu pego, não sei, eu vou ver se eu devolvo esse relógio. Não venha me devolver o meu relógio, não. Eu quero que ele produza. Eu quero que ele produza. Aleluia. Aleluia. Por que damos algo a alguém? Para revelar nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem nos dado. A sua prosperidade começa com a libertação da sua mente com relação à falta nas finanças. Sabe, às vezes nós olhamos para as pessoas e nós começamos a olhar pensando em como nós podemos ser beneficiados com elas. Porque às vezes nós olhamos do nosso ponto de vista natural e vemos faltar para nós. E aí a gente olha para aquelas pessoas, como elas podem nos abençoar. Você sabia que isso é uma mentalidade pobre, egoísta e miserável? Você tem que olhar pensando o que eu posso fazer para essa pessoa. Gente, não é sobre quanto você tem. O que chamou a atenção de Jesus foi uma mulher que deu 2 moedas, enquanto pessoas estavam dando muito dinheiro. Mas Jesus disse com as palavras dele, ela deu. Ela deu daquilo que, em outras palavras, custava algo para ela. Custava algo. Uma oferta como essa pode chamar a atenção de Deus.
E às vezes para nós falamos, deu R$2, deu R$10. Como foi os olhos de Deus nessa hora? O que Deus viu nesse momento? Nós vemos R$10 sendo dado. E Deus, o que Ele viu? O que Deus viu? O que Jesus viu ali no gasofilácio? O que Ele viu? Gente, preste atenção. Às vezes dar é difícil para nós. Mas a Bíblia diz em Salmo 126, versículo 1. Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Próximo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Próximo. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Próximo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, ou no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas, às vezes é difícil semear. Às vezes é a única coisa que você tem. Mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Próximo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Com júbilo trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando. Meu Deus, a Bíblia está tão cheia disso que eu li tantos versículos hoje, parece que nunca vai acabar. Parece que não vai acabar. Por quê? Por quê, pastor? Porque esse é o sistema de operação do reino de Deus. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vocês a eles. E sabe o que mais? Eu disse para você que ser abençoado é estar capacitado para prosperar, certo? Quando a Bíblia diz bem-aventurado, é alguém abençoado, certo? Sim ou não? Bem-aventurado é alguém abençoado. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Mais capacitado para prosperar é dar do que receber. Mais capacitado para produzir é dar do que receber. Nós gostamos de receber. Mas quando você recebe, você só recebe. Quando você dá, meu Deus, não para de chegar, porque a semente nunca vai superar a colheita. Você não tem como plantar, você não planta um para colher um, você não planta dois para colher dois. A semente nunca vai superar a colheita. Por isso é mais abençoado dar do que receber. Porque quando você recebe um. Quando você dá, meu Deus, você não sabe quanto voltará para você. Em tudo, vos tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados. E lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar. Mais abençoado é dar do que receber. Quando nós pegamos esse ensino como revelação, nunca mais nós paramos de dar. Ouçam, muitos de nós, eu não vou dizer todos que eu não vou generalizar, mas muitos de nós foi criado na pobreza. E a pobreza é
é uma coisa miserável, destrutiva, que rouba a gente em todos os sentidos. E quando nós passamos por falta, é mais difícil ainda para nós entendermos esses princípios. Porque nós pensamos que se der vai faltar, nós temos medo de dar, medo. E eu estou trabalhando isso na minha vida. Eu estou dizendo para você que eu estou semeando, arrumando oportunidade. E eu peguei um Uber. Peguei um Uber esses dias. E aí eu vim para a igreja, da minha casa até aqui. Eu peguei esse Uber, porque eu estou vendendo o meu carro. E eu estou conversando com esse rapaz e ele fala bastante, ele é um crente. Ele fala legal as coisas, ele é um cristão. Ele já começou dizendo, vai para a igreja? Aí eu fiquei, eu vou lá perto do terminal. E ele continuou conversando. Eu falei, eu sou pastor naquela igreja lá no terminal. Ele falou, eu conheço aquela igreja. Conhece? Eu já levei muitas pessoas lá na frente. Eu nunca entrei, mas eu já levei muitas pessoas lá. Inclusive ele citou uma pessoa, tem uma pessoa loirinha lá que eu já peguei ela e tal, e levei lá. E ele estava conversando comigo, e ele falou e contou história, ele conta bastante história. Lembrei do Ricardo, na hora. O pastor Ricardo, ele às vezes faz Uber, às vezes ainda faz? Faz mais não, fazia Uber. E eu imagino o Ricardo conversando e bate um papo, então eu fiquei pensando, é igualzinho o pastor Ricardo. E aí ele conversando ali comigo, ele contou, e aí eu peguei uma pessoa e tal, e não sei o que, e tal, e eu comecei a pregar para ele falando. E aí eu fui, e quando ele desceu, eu disse, não precisa pagar não, pode descer, estou te abençoando. É sério, a pessoa falou, né? É sério. E sabe, gente, eu estou trabalhando a minha vida para eu sempre estar do lado do abençoador e não do que sempre está recebendo. Então, quando ele está contando essa coisa, eu não fiquei pensando, ele vai me abençoar, não. Eu vou abençoá-lo. Então, ele está falando e tal, ele está falando. Eu falei assim, me passa o seu WhatsApp. Ele me passou. Eu falei para ele, o seu WhatsApp também é o seu Pix? Ele falou sim. Eu falei, ok. Ele é um abençoador, ele é um generoso. Eu vou ser o abençoador dele. Porque sabe aquela parte, generosamente vos darão? Eu estou envolvido nisso para ser um dos que vai abençoar a vida dele. Então eu fiz um Pix para ele de R$100. Depois que eu cheguei aqui, eu fiz um Pix para ele, mandei. Eu tinha pego o contato dele e mandei para ele. Estou abençoando uma oferta para você. Não, ele não vai me vencer não. Antes que ele queira se atrever a me dar, eu vou dar para ele. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar. Agora, não é que nós não podemos receber. Quando você der, não tem como não receber. Mas quanto mais você puder fazer bem, especialmente, sabe quem? A Bíblia diz, faça bem, especialmente os da família da fé, os domésticos da fé. A Bíblia diz assim, faça bem a todos, mas especialmente. É um homem de Deus ali diante de mim. Eu vou abençoá-lo. Por quê? Porque eu estou operando na frequência do sistema do reino de Deus. Aonde eu vou ficar cada vez mais rico para ter mais para dar. Cada vez tendo mais condições de fazer mais isso. Ao ponto de às vezes você... Vou deixar... Não foi esse o caso, né? Mas vou deixar meu carro hoje na garagem, vou pegar um Uber porque eu quero abençoar alguém. Abençoar alguém. Eu vou fazer isso porque eu vou abençoar alguém. Abençoar alguém. Viver para abençoar alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Gente... Se nós agarrarmos esses princípios para viver para valer, nunca mais teremos falta. Cresceremos de glória em glória, de bênção em bênção, prosperando e prosperando e prosperando e prosperando. Você dá e ganha, você dá e recebe, você dá e recebe. Às vezes pode ser que você não vai receber na hora, mas Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Deus não é injusto
Eu dei, não recebi nada. Deus está mentindo então? Pode ser que não recebeu ainda. Mas vai receber. Vai receber. Porque Deus é assim. Porque Deus é assim. Aleluia. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa hoje? Ouçam. O assunto é uma mentalidade próspera. E uma mentalidade próspera não é aquela que só quer receber. Uma mentalidade próspera é aquela... Porque quem você acha que tem? Quem dá ou quem recebe? Foi isso que eu falei a semana passada. Deus trocou a perspectiva da mulher viúva de Sarepta. Ela era alguém necessitada. Deus disse, eu quero que você seja alguém que dá. Mas como isso? Deus pega alguém que tem 20 reais, 10 reais, 50 reais e ele torna você multimilionário com a sua pequena oferta. Para alguém ele perguntou, o que você tem? Ela estava com falta. Ele disse, o que você tem? E eu pergunto para você, o que você tem? Não, eu não vim tirar algo de você. Se eu vou tirar algo de você hoje, é para fazer você ter mais. É para fazer você ter mais. Por quê? Porque se eu não puder convencer você que essa palavra é a verdade, ela não vai operar para você. Quantos estão dispostos a entrar nisso? Deus está operando nessa igreja faz dias, transformando mentalidade. Transformando a mentalidade. Deus é bom. Quem gosta de dar? Eu também gosto de dar. Meu tênis custa não, meu tênis é número 40. 40 meu tênis, ó, número 40. 40. Isso aí. Eu calço 39, mas aquele eu comprei número 40. Era meu. Agora não é mais. A operação do sistema do reino de Deus é assim. Sobe a banda aqui. Deus quer destravar a sua mentalidade. Não vai faltar, diga, não vai faltar. Esse mês vai sobrar. Esse mês vai sobrar. Ei, não importa quanto tem faltado para você, é hora de libertar os seus pensamentos, é hora de libertar a sua cabeça. Deus vai fazer você abundar em toda a graça. Agora você não pode reter o que você deveria dar. O que você deveria dar, você dá. Você dá. E o que você deve comer, você come. Frutos servem para comer, sementes servem para semear. Esse mês não vai faltar. Esse mês não vai faltar, diga. Vocês estão acreditando no que eu estou pregando? Mas até agora tem faltado, pastor. Diga, esse mês não vai faltar. Diga, eu estou prosperando. O aumento está vindo para mim. A promoção está vindo para mim. As minhas vendas estão aumentando. Diga, as minhas vendas estão aumentando. Eu vou ser favorecido na empresa. Eu vou ser favorecido na empresa. Eles vão olhar para mim e vão me beneficiar. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Yeah!